Saúdo a todos os irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Convido a todos a orarmos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que mais uma vez temos de juntos, como teu povo, tua igreja, nos reunirmos ao redor da tua palavra. E porque nós cremos que ela é a tua palavra, e por isso é viva, poderosa e eficaz para trazer salvação e transformação, é que nós humildemente suplicamos pela iluminação do teu Espírito. E que o Senhor assim nos conduza nessa noite, então, para que sejamos capazes de compreender e obedecer a tua boa, agradável e perfeita vontade. Nós oramos assim, para a edificação das nossas vidas e para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero propor que nós vivemos tempos em que a reverência e o temor ao Senhor estão cada vez mais extintos daquilo que é conhecido como culto evangélico. Apenas para citar um exemplo, e certamente você também poderia dizer algo nessa direção. Semana após semana eu recebo vídeos com as mais diversas aberrações descritas por esses que encaminham como expressões de adoração e de culto. Há muitas opiniões diferentes acerca da adoração cristã. Isso porque a adoração tem componentes que são objetivos e subjetivos. Certamente, em alguma medida, a adoração é subjetiva. Há uma experiência pessoal, particular, em que cada um de nós experimenta a adoração. Contudo, essa nossa experiência subjetiva deve estar subordinada à objetividade do Deus vivo e revelado na sua palavra. É de lá que vem o parâmetro para a nossa adoração. Então, nesse assunto, o que realmente importa é se Deus tem uma opinião acerca da adoração. Deus se importa com o modo pelo qual Ele é adorado pelos seus filhos? Ou para Deus tanto faz, tanto fez? Cada um de nós está livre dentro da subjetividade. Antes de nós entrarmos em Isaías, apenas um texto nessa direção para nos ajudar. Está em Levítico, no capítulo 10. Lá é narrada a história de dois sacerdotes, filhos de Arão, Nadab e Abiú. Eles eram, por direito, elegíveis para oferecer sacrifícios em adoração a Deus. Mas, num determinado momento, fizeram aquilo que Deus reprovava, aquilo que Deus não mandara. Eles trouxeram fogo estranho até o altar do Senhor. E por causa disso, eles foram mortos. Isso nos dá algum indício de que Deus tem alguma direção para a adoração e Deus tem alguma expectativa em relação à nossa adoração. Deus é um Deus zeloso e Ele se revela através da sua palavra. Então a pergunta que vem a mim e a você nessa noite é: como anda a nossa adoração? Como anda a sua adoração em particular? Como anda a nossa adoração, Igreja Batista, Celebração de Bragança? Estamos adorando a Deus de forma aceitável? E com isso, com aceitável, eu quero dizer, estamos adorando a Deus conforme Ele nos instrui e nos ordena? Vamos ao nosso texto dessa noite. Abra lá em Isaías, no profeta Isaías, no capítulo 6.
nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Isaías 6, de 1 a 8. Esse, com certeza, é um dos capítulos do livro de Isaías mais conhecidos. Junto com o capítulo 53, do servo sofredor, talvez esse seja o mais conhecido também. Vamos ler juntos. Isaías 6, verso 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Nesse texto de Isaías, nós temos um modelo de adoração autêntica. Um quadro que nos ensina o que Deus espera do seu povo quando eles os adoram. E se nós vamos adorar a Deus de forma aceitável, de acordo com aquilo que Ele intenciona para nós, nós precisamos entender que, em primeiro lugar, a adoração aceitável reconhece quem Deus é. O verso 1 diz: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. É este rei e Senhor que eu vi, assentado num trono alto e exaltado. Essa ideia do trono e exaltado aqui certamente simboliza realeza, soberania, representa o poder, a justiça. Mas por que Isaías começa descrevendo a sua visão, datando esse momento com a morte do rei Uzias? Que diferença isso faz para a compreensão do texto? Que diferença isso faz para nós entendermos por que a nossa adoração aceitável passa, em primeiro lugar, por reconhecer quem Deus é? Quem era esse rei Uzias? Esse homem assumiu o trono em Jerusalém com 16 anos, e o seu reinado durou 52 anos. Foi um reinado próspero, de poder. Uzias é descrito lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 26, como um rei que teve a fama, que percorreu muito além de Jerusalém. Só para nós termos ideia, uma das coisas que é dita sobre Uzias, que ele tinha um exército abaixo da sua autoridade, sob o seu domínio, de mais de 307 mil homens. Segundo a Crônicas, descreve também Uzias como um homem que foi pioneiro na invenção de armas para a guerra. Com a ajuda de alguns peritos, eles construíram armas que ficavam no canto das torres, nos cantos das muralhas, para lançar flechas e lançar pedras grandes. Então a fama desse homem foi muito além dos muros do seu próprio palácio. E essa fama, esse reinado de poder, simbolizava para o povo segurança, estabilidade,
Nós estamos amparados. Nós temos um rei em quem confiar. Mas num determinado momento da sua vida, Uzias resolve fazer aquilo que não agradava ao Senhor. Todo esse poder, toda essa glória contaminou seu coração. E o Senhor toca a vida de Uzias com a lepra, e Uzias vem a perecer. Então é nesse momento aqui que Isaías relata que teve a visão de um rei soberano que está sentado num trono. E que este reino aqui, este sim, é eterno. E este reino sim, é estável. Este rei sim traz segurança. Este rei sim é confiável. Só é possível nós adorarmos a Deus se nós reconhecermos a sua singularidade. Nós temos aqui os nossos Uzias. E nós temos aqui o Rei soberano, que está num trono alto, acima de tudo e de todos. Enquanto nós não reconhecermos que não há nenhum outro Deus como nosso Deus, nós não seremos capazes de entregar ao Senhor uma adoração que seja aceitável. Onde está a confiança do nosso coração? Será que ainda há alguns de nós que estão chorando pelo trono do Brasil? Nossa confiança ainda está lá, na expectativa que um reizinho volte? Quando há o rei soberano governando sobre tudo e sobre as nossas vidas? O reizinho que está lá agora também já esteve em outra época e já foi tirado. A palavra de Deus diz que o Senhor trona e destrona quem Ele quer, quando Ele quer. Onde está a nossa confiança? Nós enxergamos Deus como esse soberano, como inigualável, como singular. É essa a experiência do apóstolo Paulo, quando ele canta aquele hino de louvor e de adoração, no final do capítulo 11 da carta aos Romanos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Ele continua cantando, quem foi que deu conselho ao Senhor? Quem conhece a sua mente? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre, porque não há nenhum Deus como nosso Deus. Você concorda? Amém. Diga amém. Isso, pode dizer. O próprio profeta Isaías, no capítulo 40, vai dizer, com quem vocês compararão Deus? Isaías está ali no capítulo 40, traçando esse contraste da insignificância do homem e da soberania, da glória de Deus. E aí ele vai dizendo, olha, as nações do mundo todo são como nada diante dele. Com quem vocês podem compará-lo? Mas note que o Senhor dos Exércitos, esse Deus soberano que reina sobre todas as coisas, não está sozinho. O verso 2 diz, acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Aqui há um grande simbolismo nesses seres celestiais, que são esses serafins. O texto diz que eles usavam 2 das asas para cobrir os olhos, o rosto, representando aqui um sinal de humildade, de reverência. E diz que mais 2 asas eles usavam para cobrir os pés, simbolizando a pureza. Agora note que esses seres, eles não estavam vagando à toa, perdidos assim, pairando em silêncio. O texto continua dizendo que eles estavam proclamando uns aos outros. A nossa adoração é aceitável a Deus quando nós reconhecemos quem Ele é, como Ele, somente Ele é, e então o que brota dos nossos lábios é a proclamação
uns aos outros. Ele é santo, santo, santo. Essa repetição aqui, santo, 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 né? No hebraico não há uma forma comparativa ou superlativa que seja adequada. Por isso que essa repetição aqui é usada para estabelecer uma verdade. O argumento central dessa estrutura aqui é de dar ênfase, de uma forma bem objetiva. O fato é que quando os serafins estão clamando santo, 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 eles estavam declarando a identidade, o ser e a essência de Deus em termos de uma santidade que é todo excedente. Não há nada que se compare e que nós conheçamos como essa santidade. É a distinção do Criador, da criação e da criatura. Deus é todo excedente em santidade. Ele é o que nós não somos. Nós somos finitos. Deus é infinito. Essa transcendência de Deus revela o contraste entre a natureza do Criador e a nossa natureza. Nós adoramos a Deus com esse entendimento da proclamação dos serafins. É o Senhor dos exércitos, santo, santo, santo como nenhum outro, e a terra inteira está cheia da sua glória. Esse primeiro cântico que nós cantamos agora, nós cantamos com esse entendimento. Deus supremo é, soberano em glória, não há no céu, não há na terra. Será que nós cantamos com esse entendimento? De que a glória do Senhor está sobre toda a terra? Aqueles que vêm aos nossos cultos aqui, vêm para estar face a face com esse Deus? Ou com um Deus mais reduzido, assim, uma versão enfraquecida, mais parecida conosco? Irmãos, eu comecei dizendo que a minha percepção é que muito do que se diz culto evangélico hoje está sem reverência e sem temor. E parte disso começa por esse entendimento errado de quem Deus é. Nós saímos, haja vista o declínio no repertório cristão das igrejas hoje. Nós saímos do santo, 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 para Deus é meu brother. Esse cara é da hora. Adoração aceitável passa por reconhecer Deus como quem Ele é, único, inigualável, singular. E depois disso, qual é a consequência? Eu reconheço quem eu sou diante de Deus. A reação de Isaías diante da santidade de Deus foi qual? Ai de mim, eu estou perdido. Agora eu vi esse Deus. E o que aconteceu? Eu vi quem eu sou. Isaías foi tomado de temor, de indignidade. Conheceu essa justiça e essa santidade, e ao fazer isso, automaticamente conheceu a sua pecaminosidade. Viu a si mesmo condenado. Ai de mim, estou perdido. Situação de morte. Sabe de uma coisa? Quando eu percebo como Deus é santo, 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 eu percebo como eu sou pecador, pecador, pecador. Não há como ficar indiferente à santidade de Deus. A nossa adoração aceitável a Deus vai surgir de um coração quebrantado, que enxergou o tamanho do seu pecado. Meu encontro com Deus inevitavelmente me levará ao encontro com o meu pecado.
Temos desenvolvido o hábito de confessar aberta e humildemente os nossos pecados a Deus? Sabe a experiência de Davi no Salmo 51? Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, compadece de mim. Apaga as minhas transgressões. Senhor, eu preciso que o Senhor me lave, que o Senhor me purifique. Será que essa é uma prática nossa, meus irmãos? Senhor, eu sei o que eu fiz, eu sei quem eu sou, e eu sei como isso fere a sua santidade. Tem misericórdia de mim. Essa é uma adoração aceitável a Deus. Essa oração sobe diante de Deus com aroma suave. Ou estamos mais orando talvez como, obrigado que eu não sou como eles. A adoração aceitável passa, em primeiro lugar, por reconhecer quem Deus é. Isso nos leva a reconhecer quem nós somos diante dEle. E o resultado disso é que a nossa adoração vai proclamar o Evangelho. Os versos 6 e os versos 7. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva. Note que foi o serafim que voou até Isaías. E quem trouxe? Havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. A adoração verdadeira, autêntica, aceitável a Deus, vai nos levar a uma demonstração da redenção que nos alcançou. Aqui, nesses versos 6 e 7, a gente vê claramente uma antecipação da obra de Cristo. Aqui há um ato unilateral de Deus. É um sacrifício propiciatório no nosso lugar. Isso aqui nada mais é do que uma figura da expiação de Cristo por nós. Através da expiação dele, nós somos purificados e, assim, reconciliados com nosso Pai Celestial. Isaías não trouxe nada a Deus. Face a face com o seu pecado, quando ele viu quem era, ai de mim, estou perdido, vou correr aqui, vou dar um jeito nesse negócio, para resolver isso. Não. Após confessar o seu pecado, Isaías encontra completa redenção, de graça. O serafim voou até mim. E ele trouxe. Agora, a graça veio de graça para nós, mas custou muito. Afinal de contas, essas brasas aqui vieram da onde? Do altar do sacrifício. Essas brasas não foram geradas de uma fogueira construída por Isaías. Ele não foi lá na floresta, derrubou uma árvore, montou a fogueira, pôs fogo, a brasa então surgiu, ele pegou a brasa e se purificou. O serafim trouxe a brasa lá do altar do sacrifício. Alguém morreu para aquela brasa surgir. Martinho Lutero escreveu um comentário sobre Isaías. E ele disse o seguinte, que Isaías, falando sobre esse trecho aqui, viu a si mesmo primeiramente, como ele era na verdade. Isaías se viu primeiramente como ele era na verdade. Um pecador que estava perdido. E em seguida, como alguém que conheceu a redenção. Lutero afirmou, para a salvação do profeta, era necessário que ele fosse lançado às portas do inferno, para que fosse guiado e guiasse outros da impureza da lei à pureza de Cristo, de modo que somente ele, Cristo, reine. Para que o profeta fosse salvo, era necessário que ele fosse lançado às portas do inferno, para que fosse guiado da impureza da lei à pureza de Cristo.
Tem um compositor brasileiro chamado Gerson Borges, que eu gosto muito das músicas dele. E ele tem uma música chamada Meditação. E essa música tem um verso que descreve exatamente esse trecho. Preste atenção, o verso diz assim: a graça, feito a água, vai para baixo. E o fim do poço atinge, onde às vezes eu me acho. A graça, feito a água, vai para baixo. E o fim do poço atinge, onde às vezes eu me acho. Meus irmãos, o melhor dia da minha vida foi o dia que essa água me encontrou nesse fundo do poço. Ele termina o verso dizendo: eu sou pecador e Deus é amor. A nossa adoração aceitável inevitavelmente vai proclamar o Evangelho, as boas novas do que Deus fez em Jesus Cristo. E assim como o apóstolo Paulo, nós vamos dizer: nós nos gloriamos na cruz de Cristo. Assim a nossa adoração será aceitável, se a nossa glória estiver na cruz de Cristo. Esse vai ser o assunto das nossas conversas. É o canto dos nossos lábios. Proclamar a tão grande salvação que nos alcançou. Nós perdemos tempo com tanta futilidade. Gastamos horas com conversas tolas. E não anunciamos a salvação que nos alcançou. Sobre isso nós não sabemos conversar. Mas quando nós fizermos isso, nós vamos proclamar liberdade ao cativo, graça, perdão, para todos aqueles que creem no nome de Jesus. Adoração aceitável começa reconhecendo quem Deus é. Nos leva a reconhecer quem nós somos diante dele. Nos move para a proclamação do Evangelho. E como consequência de tudo isso, nós atendemos ao chamado. Verso 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Irmãos, em vista do que Deus fez, a adoração aceitável exige uma resposta. A pergunta está colocada. Aqui a gente vê mais ou menos o mesmo envio que o próprio Senhor Jesus faz aos seus discípulos no final do Evangelho de Mateus, no capítulo 28. No famoso Ide. Agora vocês vão proclamar as boas novas, fazer discípulos em meu nome, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vão ensinar eles a obedecer tudo aquilo que eu ordenei. Há uma semelhança nesses chamados aqui. E sabe qual é o perigo de nós, mais de 2000 anos depois, olharmos para versos como estes? É a gente pensar assim, bom, isso aqui foi uma situação bem específica daquela época, né? Para aquelas pessoas. Deus estava começando esse negócio aí de salvação. Precisava expandir o trabalho. Mas eu não sou profeta. Eu não sou discípulo. Então esse negócio não tem nada a ver comigo. Esse id aqui já foi. Hoje, o meu chamado é para ser professor, para ser médico, para ser advogado, para ser músico, para ser o que você quiser descrever. Numa certa medida, sim, Deus nos usa com os dons e talentos que Ele deu a cada um de nós. A palavra de Deus mesmo vai falar sobre isso, sobre a diversidade dos dons. Deus chamou alguns para as mestres, outros não.
palavra de Deus vai falar sobre as funções de cada membro, que são diferentes dentro do corpo, do mesmo corpo. Mas quando se diz respeito à nossa adoração, ou melhor dizendo, como uma expressão de adoração, todos nós somos chamados a pregar a palavra. Sabe por quê, meus irmãos? Se nós pensarmos que isso aqui é coisa para a gente do passado, como Isaías e os discípulos, vamos assumir que, na melhor das hipóteses, fosse isso mesmo. E eu cruzasse os meus braços e descansasse e repousasse sobre isso. O melhor elogio que eu poderia dar para uma atitude dessa seria egoísmo. Porque, afinal de contas, nós estamos lendo essa palavra hoje aqui, porque Deus usou o profeta Isaías, usou seus discípulos e usou outros homens para que o Evangelho chegasse a mim e a você depois de mais de 2000 anos. E já que a gente já recebeu, daqui para frente, cada um que se vire com seus problemas. Então, na melhor das hipóteses, seria mesquinho. Mas a verdade é que essa aqui é uma questão espiritual. Porque quem você adora determina como você adora. Permita-me explicar isso. Se você reconhece Deus como o único Deus verdadeiro, singular, inigualável, incomparável, já enxergou o seu pecado, foi alcançado pela obra de Cristo do Evangelho, a resposta natural e evidente que tem que sair do meu coração e do seu é: eu vou anunciar isso para todo mundo. Para quem estiver do meu lado. Agora, se quem eu estou adorando não é esse Deus, então, consequentemente, eu não enxerguei quem eu sou. Por consequência, eu não fui alcançado pelo Evangelho. Então, de verdade, eu não tenho que anunciar. Mas, se for ao contrário, a adoração aceitável requer essa resposta contínua nossa, a todo instante, toda oportunidade. Na proclamação do Evangelho, vai ser do púlpito? Vai ser no meu trabalho? Vai ser lá na minha profissão, como advogado, como vendedor, como farmacêutico? Vai ser lá? Vai ser na faculdade? Vai ser na escola? É essa evangelização pessoal? Não, vai ser em missões. Deus vai me mandar para o outro lado. Nós somos chamados a proclamar a palavra, aonde estivermos. E a pregação da palavra é o componente central da nossa adoração. Lembre-se disso. A pregação da palavra de Deus é a centralidade da nossa adoração. Me entristece muito ver como, de novo falando sobre a situação do culto contemporâneo, a palavra tem sido colocada em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto plano. É só você dar uma rodada pela internet que você vai ver o que eu estou falando. A centralidade do culto está no quê? Na música. Na maioria das igrejas. Na música. Nas programações, nos efeitos visuais. E depois de 1h30, talvez, 2 horas, tem 15 minutos ali de um bate-papo. Que em muitos casos a Bíblia nem é aberta. Mas nós precisamos prevalecer pregando a palavra. De púlpito, no trabalho e em casa. Porque ela é a centralidade da nossa adoração. Se nós estamos dizendo que a nossa adoração é aceitável quando nós reconhecemos a glória e a majestade de Deus, e Deus é conhecido pela revelação da sua palavra, por onde mais que o perdido vai poder conhecer esse Deus se não for ouvindo a palavra? Falando sobre Lutero de novo, sobre essa questão da música dominar os cultos hoje, Lutero foi um grande compositor. Escreveu muitos hinos. Castelo Forte talvez seja o mais conhecido, que nós cantamos aqui, inclusive. E Lutero fazia questão que os seus alunos, seus discípulos pregadores, fossem também versados em música. Mas é esse homem, amante da música,
que disse uma vez que a música, ela é serva da palavra. A nossa adoração é aceitável porque Deus se revelou a nós. Nunca se esqueça disso. Ele nos purificou, Ele nos chamou para si. Não foi porque nós fizemos alguma coisa, fomos atrás e resolvemos nosso problema. E a nossa adoração permanecerá sendo aceitável porque esse mesmo Deus revelado em Cristo é que nos sustenta e nos aponta sempre para a direção da cruz, da sua graça e do Evangelho. O encontro com o Deus Santo me chama, me purifica e me liberta para adorá-lo. Oremos.